mais uma live, bater mais um papo aí com os amigos. E nós vamos fazer a apresentação das variônicas. Agora nós vamos só ver aqui se o som tá chegando certinho. Ver como é que tá chegando o som aí pro pessoal. Eu vou dar uma conferida aqui. O som tá chegando legal. A imagem que parece que não tá muito boa. Mas é assim mesmo. Parece que a imagem tá um pouco embaçada. Mas é que aqui tá um pouco também escuro também. Hoje nós estamos começando um pouco mais cedo. O pessoal tá aguardando aí para as 20 horas. Mas estão começando aí com uns 25 minutos antes do horário certo. Mas o pessoal que for chegando aí na live aí, se quiser ir fazendo algumas perguntas, nós já vamos trabalhando aí as perguntas. Nós temos aqui um pêndulo. Hoje nós não tem a variônica para fazer a apresentação dela, porque a que ficou pronta hoje viajou hoje ainda. Nós temos aqui o pêndulo, que tem 60 centímetros de corrente, que você pode trabalhar com testemunho e comando de voz. E também você pode trabalhar em cima da mesa com ele, com testemunho e também comando. Você deixa 10 centímetros aqui ó, de corrente e vai dar para trabalhar com ele tranquilo. Agora vou dar uma ajeitada aqui melhor aqui, para ver se melhora a imagem aí um pouco. Então você pode trabalhar em cima da mesa, deixando 10 centímetros, também vai ficar ótimo. E pode trabalhar com gráfico, trabalhar com ouro, diamante na câmera. Você pode abrir aqui em cima, no qual você pode trabalhar com testemunho nele. E também ele é muito bom também para você trabalhar no campo. Por que no campo? Você pega ele aqui, ó. Você passa o dedo na argola dele, você pode andar com ele, que ele vai balançando para frente e para trás. Aí conforme ele balança, você segue a direção que ele tá marcando o rumo para frente. Se ele marcar para o lado aqui, você vira, segue a direção que ele tá marcando. E a hora que chega em cima do que você está procurando, ele para de balançar. Aí ele parou de balançar, você vai, pouquinha coisa que você firma ele, ele começa a girar. Então você está em cima daquilo que você está procurando. O processo no campo com ele é o mesmo processo das variônicas. É o mesmo comando, caçar com testemunha é do mesmo jeito. E logo também nós vamos estar fazendo mais uns vídeos dele aí também, mostrando na prática também ele, como é que caça com ele. E nós vamos aí trabalhando essa live devagarzinho, porque até chegar mais perto do horário aí, porque o pessoal tava aguardando essa live para mais tarde um pouco. Aí tivemos uma live aí na segunda-feira, foi uma ótima live, teve várias perguntas, umas perguntas muito boas, muito interessantes. Então e hoje também, eu acredito que hoje também vai ser uma ótima live. Então agora nós vamos aguardando aí. Lembrar o pessoal para não esquecer do like, dar o like para ajudar nós aí. Pessoal que não for inscrito, que entrar na live aí, dá uma força aí para nós, se inscrever aí no canal, dar o like para ajudar nós. Então é muito importante. Porque o like, se não tiver o like, o YouTube não manda o vídeo para frente. E o pessoal que tiver interesse aí das variônicas aí, tiver interesse no pêndulo, a descrição fica sempre embaixo do vídeo. Sempre nós deixamos o contato embaixo do vídeo.
E lembrando o pessoal aí que as variônicas e o pêndulo, quando você trabalha com o comando com eles, você trabalha com a tua própria energia. E a tua energia que é transmitida para eles dar o resultado. As variônicas é a mesma coisa, você dá o comando para elas do que você quer caçar, você dá 3 passos, ela te dá a direção para você andar, para você caçar aquele objeto que você está caçando. E o pêndulo também é a mesma coisa. Você deu 3 passos à frente também, ele já te dá o rumo para você andar. E lembrando que esse pêndulo que nós constrói, tanto ele como as variônicas, eles é construído somente de um material só. Ele não tem 2 tipos de material. Nós não mistura material para não misturar energia. Por exemplo, a energia desse material é a energia dele, não tem outra junto. Então agora quando você mistura energia, por exemplo, tem um rolamento, tem um cabo de borracha, tem outras coisas. Então fica a energia do cobre, energia do metal, energia da borracha, energia às vezes mais alguma outra coisa, rolamento, ferro. Então são 4, 5 energias. Mais a energia nossa são 6. E esses aqui não, esses aqui são 2. É a energia do material que está feito e a nossa energia, que é para trabalhar com o comando. E para você trabalhar com testemunho também é a mesma coisa, por exemplo. Ele não vai procurar ferro porque ele não tem nada de ferro nele. Ele não vai procurar alumínio também porque não tem nada de alumínio nele. Então ele é um material só. Não tem mistura. E esse aqui também é a outra coisa também que faz diferença, é ter um diferencial nele. Esse aqui você pode prender ele aqui, ó. Por exemplo, ele tem um fecho para prender. Você pode prender ele e fazer uma corrente dele, ó. Aqui, ó, tá feito uma corrente, ó. E aqui dá para passar na cabeça, por exemplo. Dá para passar na cabeça e carregar ele até no pescoço. Você não quer carregar ele no bolso, passa ele. Ele fica parecendo que é todo de ouro, corrente, pêndulo e tudo. E é muito importante. Você abriu ele, você só corre a mão para trás, né? Tá aberta. E outra, a corrente ela é trabalhada no modelo mesmo para ouro, ó. Já é um modelo de ouro. Isso aqui, se banhar esse pêndulo aqui, banhar a corrente, o pessoal fala, é todo de ouro. Lembrando o pessoal aí que entrar na live, quiser entrar aí, fazer umas perguntas, fica à vontade. Porque a live nossa, nós não trabalha com nada escrito. É tudo, nós trabalha a live a partir das perguntas. O pessoal vai entrando, vai fazendo uma pergunta, a gente vai trabalhando a pergunta dele, porque a pergunta dele vai servir para mais outras pessoas que vai ver o vídeo. Então, nós aqui, não, por exemplo, nós não planeja, é somente a entrada. A entrada aqui que nós fala das variônicas, fala dos pêndulos, mas o mais é as perguntas que nós vamos trabalhando na live. Então, quando dá aí uns 15 minutos, 20 minutos, por exemplo, se não tiver nenhuma pergunta, nós encerra a live. Por quê? Porque aí não tem pergunta, então nós vai trabalhar que jeito na live? Não tem como trabalhar na live. Então a live fica somente na apresentação, por exemplo, que nem apresentei aqui o pêndulo e falei das variônicas. Então a gente fica nessa apresentação. E também eu quero lembrar também aí o pessoal que as variônicas agora, nós estamos com um pedido aí para, por exemplo, se o cara compra hoje, tá viajando com 3 dias. Não viaja no mesmo dia mais. Não tem mais como fazer tudo no mesmo dia. Então nós estamos, por exemplo, o cara comprou hoje, daí 3 dias viaja para ele. Eu não estou dando conta de fazer todas elas, todos os pedidos
Por exemplo, às vezes o cara compra lá hoje, ele paga hoje e ele já quer que viaja hoje. Então não tá tendo jeito mais. Então agora o cara comprou, por exemplo, tá tudo certo, mandou o endereço, mandou tudo certinho. Comprou hoje, da hoje é quarta-feira, e eu vou fazer força de viajar na sexta, mas o mais certo seria na segunda. Porque, por exemplo, hoje eu não tive uma variônica para fazer a entrada do vídeo. A que eu terminei agora era 3 horas da tarde, eu ainda tive que embalar ela ainda para mandar embora hoje. E amanhã eu tenho duas para mandar embora amanhã, e tem que fazer as duas e mandar embora até 4 horas. Então o pessoal agora que estão adquirindo, que nem uns que entrou hoje já estão adquirindo, eu já estou avisando todos eles que depois de tudo certo é 3 dias, daí 3 dias viaja. Por exemplo, sexta-feira mesmo eu não vou ter uma variante para fazer a entrada do vídeo. Porque o que eu vou fazer amanhã e vou fazer na sexta-feira vai ser a conta de viajar até sexta-feira. Então, sábado, domingo é que eu vou fazer outros, que aí na segunda-feira eu vou ter uma para fazer a entrada do vídeo. Então a coisa tá ficando corrido. E outra, ainda tem o pêndulo também, que às vezes é 2, 3, 4 pêndulos na semana também que viaja. Às vezes a pessoa fala, mas o Maurício não tá vendo pêndulo, só tem esse pêndulo aí que mostra aí no vídeo. Não é. Porque os pêndulos que eu faço é tudo igual, por exemplo. Se esse aqui viajar, por exemplo, amanhã, na sexta-feira, o que vai estar aqui é igualzinho eles, não muda nada, 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 nada. Você pode pôr na balança que não muda, não muda. Se mudar 1 grama, no máximo 2 gramas de peso. Não é interessante. Ô, Vânia José, bem-vindo à live. Boa noite. Ô, Vânia, essa história aí do maligno não ler o pensamento, essa é uma história muito antiga. Agora eu não acredito nela não. Então tem as pessoas que acreditam que não e eu mesmo não acredito nela. Então a verdade é essa. Porque isso aí já vem já de ensinamento de igreja aí, já há alguns anos, que outras energias não podem ler a tua energia, quer dizer, o teu pensamento. Mas eu tenho visto coisa que não é bem por aí. Eu não posso falar aqui pelo canal, porque eu tenho uns problemas aí que vai contra algumas religiões aí, e eu não gosto de pôr religião no meio. Para mim, todas as religiões são boas. A pessoa que usa a energia lá e está rezando ou está orando, ele está usando a energia para o bem. E eu sou a favor de tudo que se usa para o bem. Então, é preferido que a pessoa esteja lá na igreja católica rezando, é preferido que esteja lá na igreja, lá na Assembleia, ou outras igrejas também orando, do que estiver na rua fazendo anarquia, brigando e outras coisas. Então, e as variônicas elas não têm nada a ver com religião nenhuma. As variônicas foi criada muito primeiro do que qualquer uma dessas religiões que nós conhecemos aqui. Então as religiões veio bem depois delas. Elas já existem há mais de 9.000 anos. E tem muitas religiões aí que não tem 1.000 anos.
Agora, o problema do maligno, por exemplo, eles vão dizer o seguinte: dele ler nosso pensamento, eu acho que ele lê sim. Porque são tudo energia, né? O pensamento, você transmite a energia para as variônicas. A outra energia que está perto sabe o que você transmitiu para ela. Então isso é que deixa a dúvida, né? E outra, e quando você vai num local que tem muita energia ruim, ela sabe o que você foi fazer lá. Você não falou nada para ela, como é que ela sabe o que você foi fazer? Quer dizer que ela leu o teu pensamento, ela leu o teu pensamento. Agora, nós só não vai poder explicar aqui pelo canal como elas leem e por que que elas leu, né? Mas, por exemplo, você chega num lugar aí onde tem aí 5, 6 energias encostadas aí numa casa. Ela sabe o que que você foi fazer lá. E quem que falou para elas? Se elas, então elas viu o teu pensamento. Muito antes de você chegar lá, elas já sabiam o que você ia fazer lá. Então é um negócio aí muito interessante. É tão interessante porque, por exemplo, as variônicas, você vai dar um comando. Tanto faz você falar para elas falar arte como falar no pensamento, é a mesma coisa. No pensamento, a gente sempre fala para a pessoa que a pessoa precisa estar mais bem treinada e estar com a energia um pouco mais alta. Agora, se você está com uma energia alta e você passa um comando pelo pensamento, eu acredito que as outras energias que têm energia mais baixa do que a tua não vai ler teu pensamento. Por quê? Porque a energia deles é mais baixa do que a tua. Agora, se você passar para o pensamento e com uma energia baixa, aí aquelas outras energias, eu acho que elas conseguem ler o pensamento sim. Porque tem muita coisa que elas ficam sabendo e você não falou para elas. Então é uma coisa muito interessante. E é uma boa pergunta que você fez, porque elas colocam as variônicas e colocam também essa parte junto. Agora no começo a gente sempre pede pro pessoal falar mesmo em voz alta. Agora, depois que você está mais treinado, aí você pode só pensar. Porque a diferença de você pensar e você falar em voz alta é o seguinte. Quando você fala em voz alta, por exemplo, que nem eu estou falando agora, eu sei, eu lembro o que eu estou falando. Agora, quando você faz no pensamento, às vezes se você precisar repetir o mesmo comando, você pode esquecer. Então, quando a pessoa está treinando, o bom é ele treinar mesmo falado. E outra, não tem problema nenhum falar com essa também, não. Nós andamos aí com o celular na orelha aí falando, não tem ninguém olhando no celular. Você anda pra rua aí falando, você olha, não tem ninguém lá, o cara tá conversando sozinho lá no celular lá. Então, hoje não é mais problema. Agora de primeiro, se você vai andar pra rua falando, o cara fala que cara tá louco. Agora hoje não. O cara tá dentro de ônibus, em todo lugar, e tá falando. Mas isso aí é uma coisa para a pessoa fazer uma experiência. É a mesma coisa, se você for procurar um guardado aí com as variônicas. Ô, seu Adão, bem-vindo à Life. Boa noite. Você vai procurar um guardado aí, um tesouro escondido aí com as variônicas. Vamos dizer que esse tesouro, ele é escondido, que ele é guardado. Tem um guardião que guarda esse tesouro e ele não vai deixar você tirar. Ele sabe que você vai chegar lá muito antes de você chegar. Ele já sabe que você vai lá. Agora, como que ele sabe que você vai chegar lá se você nem chegou lá ainda?
Ele sabe tudo que é teu pensamento, você vai fazer com aquelas varas lá. Aí ele vai brincar com você, porque os guardiões, eles têm energia forte. A energia deles não vai pensar que é baixa, que não é não. Agora, portanto, ele sabe, ele já leu o teu pensamento muito antes de você chegar lá. Quando você estava saindo lá da tua casa para ir lá, ele já estava sabendo o que, que você ia fazer lá. Então, é umas coisas que é. Isso aí a pessoa aprende mais por experiência. O RA, bem-vindo à live, boa noite. Hoje nós estamos com a live um pouco meio mais cedo, que era para nós começar às 8, mas eu comecei um pouquinho mais cedo porque eu vou ter que sair e vir pelas 9 horas. Então, como eu falei, eu vou começar mais cedo, nós vamos falando lá, vamos conversando aí com os amigos. Então, nós estamos com ela um pouco hoje mais cedo. Agora, por exemplo, as variônicas. Por exemplo, você entra dentro de uma casa, se tiver uma energia encostada dentro daquela casa, aquela energia que está lá encostada lá, que as pessoas chamam de espírito, ela sabe que você pode achar ela lá dentro. Com as variônicas você acha ela lá dentro. Que não é aconselhável você fazer isso, caçar, né? Porque você pode pegar um guardião e a coisa pode ficar feia pro seu lado. Mas que aquelas energias que estão lá dentro sabe que você pode caçar elas, ela sabe. Sabe porque você tem a ferramenta na mão para caçar ela. Agora, se você não tiver essa ferramenta na mão, que são as varas, ela sabe que você pode, que você não acha elas assim tão fácil. A menos que você já seja uma pessoa já que tem uma energia muito alta e já tem prática, tem experiência. Aí você pode até achar elas sem nada. Mas do contrário, não. Porque quando você pega as variônicas, você caça a direção de uma energia dessa, você dá três passos, você dá três passos. Ah, variônica, no terceiro passo você me dá a direção que tem uma energia aqui encostada aqui por aqui. Ela te dá a direção. A partir da hora que ela te deu a direção, você desce elas para baixo e pronto. E você já fala para as variônicas, eu só queria saber a direção, mas nós não vai caçar. Quer dizer, que você já tira também aquele comando fora. Mas que você acha a direção, acha. Agora, se você for atrás, aí tem que correr o risco, né? É aí que você não sabe se você vai pegar uma energia fraca ou uma energia forte, né? O, o RA, essa pergunta tua, ela é um pouco interessante. Quando os objetos não é bem uma energia negativa. Ele é espécie de uma larva. Aquilo que tá ali é uma larva, aquilo ali é uma larva que ficou ali do contato daquela pessoa negativa.
Então ela não é bem uma energia, assim, um chamado que o pessoal chama aí, um espírito que está ali, não. Só que ela é contagiosa, mas ela é espécie de uma larva. Quando você tira ela, você tira ela dali, você pega aquele objeto, tira com as variônicas, pega aquele objeto, lava, coloca lá no sol, aquele objeto está limpo. Aquele objeto não tem mais nada. Então não é bem um espírito. É o espírito, que é a energia que nós falamos, às vezes eu falo espírito porque tem muita gente que pensa que a energia é outra coisa. Não é, é a mesma coisa. Se você falar espírito, falar energia é a mesma coisa. Só que nós não falamos, nós não gostamos de falar muito em espírito, nós falamos em energia. Porque é a energia que nós usamos. Agora, aquela larva está ali. Cada pessoa que tinha, por exemplo, né, uma energia negativa, deixou ali o carimbo dela ali. Por exemplo, nós, aonde nós passa, nós vai deixando essa larva. Essa larva vai ficando para todo lado. Por exemplo, você passa na rua, vamos dizer o seguinte, você passa na rua na parte ali das 8 horas da manhã. Você pega lá de uma avenida, sai, pega aquela rua e vai ter outra rua. Vamos supor que você entra numa loja. Se eu pegar lá da onde você saiu, eu entro todos os lugares que você entrou depois do almoço. Por quê? Porque você deixou uma lava, você deixou uma marca para trás. Então essa pergunta ela é muito interessante, ela é interessante mesmo. E é um dos assuntos quase ninguém perguntou ela ainda. Eu acho que ninguém perguntou. Porque então isso aí não é um espírito, isso aí é espécie de um, eu vou dizer, é uma marca que você vai largando para onde você anda, para onde você passa. E todos os objetos faz isso. Não é só o ser humano. Agora, quando você pega, tira essas larvas, usa as variônicas, tira todas essas larvas, essas energias ruins que está encostado nesse objeto e tal. Você dá 3 passos, a hora que ela acaba de tirar, você pega aquele objeto, faz uma boa limpeza dele. Então aquele objeto está limpo. Então, aí quando você limpa ele não pode ser mais rastreado. Por exemplo, se eu pego esse objeto e peço para, por exemplo, vou pegar aqui só para fazer uma ideia para você, né? Vamos supor, eu tô com esse pêndulo na mão. E ele tá cheio de lava da minha energia. Aí outra pessoa pega ele e fala, ó, variônica, põe ele lá e faz variônica. Me dá a direção da pessoa que pegou esse pêndulo por último. A não ser eu. Ou as variônicas vai dar a direção que aquela pessoa tá, da última pessoa que pegou nele. Então isso aí também é parte de aprendizado. Quando a pessoa está fazendo aprendizado também, faz essas experiências aí, para saber para que direção que está aquela pessoa que pegou a última vez naquele objeto. E também você quer saber onde está aquela pessoa que pegou ali, você vai saber. Então é muita coisa que pode ser procurado. É a mesma coisa, você pega você compra um carro. Vai pegar as variônicas e fica lá uns 3 passos longe do carro. Eu falo, variônica, me dá a direção do último dono desse carro. A hora que chegar em cima, você cruza. Aí a hora que chegar, antes, quando você dá os passos, ela já dá a direção do carro. A hora que chega em cima, ela cruza.
E você já sabe a direção que o ex-dono dele tá. Tá pra esquerda, pra direita, tá na reta pra frente. Ou você pode fazer outro tipo de pergunta, uma investigação, você quer investigar. Variônica, a pessoa que é o último dono desse carro, tal documento no nome dele, ele mora na cidade tal, tal, ainda. Se morar, você cruza, se não morar, você não cruza. Então isso é muita coisa, porque as variônicas é 1 milhão de coisas, então tem coisa para você estar sempre executando com elas. E tem sempre coisa para você estar aprendendo. E é que nem eu lido com ela já faz alguns anos. Eu acho que eu não aprendi mais do que umas 500 coisas, 1000 talvez. Agora, por 1 milhão, farta tudo. Aqui no Brasil não, mas tem países aí fora que eles usam as variônicas para descobrir problema criminal. Por exemplo, roubo, morte, saber se a pessoa está devendo, se a pessoa é inocente ou não é inocente. Tem países aí fora que usa. É por isso que a gente fala, né? As variônicas tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Então vai depender de quem está operando ela e para que ele está operando, né? Ou para uma coisa ou para outra. É, lembrar o pessoal aí do like, dá o like para ajudar nós. Porque senão o YouTube não manda esse vidinho para frente. Então, as duas perguntas que entrou foi duas perguntas muito boas. A, a pergunta do Vani ali foi uma pergunta boa, a do RA também uma pergunta muito boa. Vani, essa outra pergunta sua é interessante também. A verdade é o seguinte, se ele quiser que você não tira, você não vai tirar. Essa é a verdade. Agora, se ele decidir que você não vai tirar de lá, muitas coisas ele pode fazer. Ele pode enterrar ele mais para baixo, tirar ele daquele lugar, passar para outro. Ou ele pode comandar um enxame de abelha para te atacar, te matar. Cobra, umas 4, 5 cobras de uma vez te atacar. Isso ele tem força para isso. Rolar uma pedra de algum lugar alto, cair em cima de você. Muita coisa ele pode fazer que você não faz nem ideia. Se ele falar que você não tira, você não tira. Agora, se ele falou que se você pedir licença, você tira, não custa nada. Vai, guardião, você dá licença aí, eu preciso desse tesouro, eu tô precisando dele. Então você me dá permissão aí para mim poder tirar ele que eu preciso. Não custa nada também falar.
Pode chegar lá no lugar lá e falar com ele. Agora, se ele não quiser que você tire de maneira nenhuma, aí você não tira, meu amigo. Você não tira mesmo. Agora, se não for um guardião, por exemplo, vamos dizer que seja a pessoa que morreu que enterrou. Ele não é guardião. Guardião é diferente de quem morreu e enterrou lá. Aquela pessoa que morreu quer que tira. Por quê? Porque a partir da hora que você tira aquele que ele enterrou, ele fica liberado daquilo ali. Agora, se aquilo ali foi um trato e tem um guardião que guarda, aí a coisa é complicada, companheiro. Aí, como você trabalha nessa área, uma hora, por exemplo, você vai ver que quando é um guardião de verdade mesmo, que olha lá, ele, ele tem muita energia harta, muita força harta, e ele não depende de energia de nada para agir com você. Ele pode te bater no seu à vontade, que você não consegue reagir com ele. Então, essa é a verdade. E outra, e também ele pode ficar brincando com você, porque ele também gosta de judiar das pessoas. Ele faz você cavar num lugar, faz você cavar no outro, e assim vai. Até você cansar de cavar. A caça ao tesouro é muito bom, mas a caça ao tesouro ela tem seu segredo e a pessoa precisa estar esperto. Agora, caçar outras coisas já não é problema. Por exemplo, você caçar ouro, ouro natural. Porque o ouro natural ele não tem guardião. Mas o guardado costuma ter. O ouro natural, você dá o comando, o lugar que tem, o lugar que não tem, não tem. E ali ele não é vigiado. Porque o guardado, quando ele é vigiado, é, ele tem um contrato. A pessoa que enterrou fez um contrato. E ali enterrou um segredo junto. E aquele contrato, aquilo não pode ser tirado dali. Não pode ser quebrado. Por nada. Nem após ele estar vivo e nem após a morte. Então, é por isso que quando tem um tesouro que tem um guardião, muito difícil, o guardião vai liberar para você tirar. Isso é muito difícil. Mas todo mundo tem o direito de tentar, né? Todo mundo tem o direito de tentar tirar. Agora, quando não tem guardião, que é a própria energia de quem morreu, ele quer que tire. Ele quer ser liberado daquilo lá. Ele até ajuda. Mas quando é o guardião, a coisa muda, né? Então, as pessoas que não têm entendimento, quando você fala perto que tem um guardião que toma conta de um tesouro. Praticamente, aquele guardado lá é um enterro. É uma coisa que foi feito um trato ali e fez um enterro ali. E junto com aquele enterro foi guardado esse tesouro. Então, também é outra coisa também que nós não pode ensinar também aqui no canal. É o enterro. Por como eles faziam o enterro e como é feito até hoje.
Então isso também nós não pode ensinar. Tem sim o RA. Tem mago sim que tem energia mais forte que a dele. Tem homem, tem mulher, que tudo tem energia mais forte que a dele. Quando você tem uma energia forte do Criador, não tem nenhuma energia mais forte que a tua. Nenhuma. Você pode falar com o guardião, você pode fazer o que você quiser, ele não pode te atacar, não pode fazer nada, porque a energia dele também não é suficiente para derrotar você. Então, só que também ele não aceita conceito teu também. Você pode falar para ele disso, daquilo, ele não vai. Você quer seguir para um plano? Não, quero seguir não. Eu quero ficar aqui e fazer o que eu faço. Manter minhas energias prisioneiras. Não, ele não vai aceitar. Agora que tem, isso aí tem muitos. Muita gente. Seria a mesma coisa, por exemplo, você acha o tesouro, o guardião tá guardando. Você vai lá falar para ele que você quer tirar o tesouro. E o que que ele vai falar para você? Aqui você não vai mexer. Aqui não pertence para você. E de fato, aí, se você temar, não pertence mesmo para você. Porque o tesouro não é teu. Por que que você quer catar ele de qualquer maneira? Aí, se você tentar fazer de qualquer maneira, você está fazendo o lado negro. Aí a energia dele passa mais forte que a tua. Aí ele te pega você. Aí você não consegue dominar ele. Aí você passa pro lado negro. O lado negro ele é mais forte que você. Então, são umas coisas aí que tem muito mistério. Mas muito mistério. E esses mistérios aí tem muito mistério antigo. É que nem aqui tem uma caverna. E essa caverna tem um tesouro dentro dela. Tem um guardado dentro dela. E esse guardado é um enterro. Eu fui lá uma vez, não cheguei muito perto. Na segunda vez eu cheguei perto. E lá tem quem tá vigiando lá. E ele falou batido comigo. Igual eu tô falando aqui com vocês. Ó, aqui não adianta você vir querer mexer aqui, porque aqui você não pode mexer. Aqui não pertence para você mexer. Isso aqui é um enterro que foi feito. Isso aqui eu fui pago para guardar isso aqui para eternidade. Então aqui ninguém mexe. Ele falou que dentro ninguém entra. Quem entrar não sai. E de fato há umas histórias que duas pessoas entrou lá e nunca mais voltou. Agora, eu vou temar? Pra quê? Por causa de algumas peças de ouro, alguma coisa de ouro? Não, não tem precisão de eu fazer isso. Porque eu posso conseguir ouro de outras formas muito melhor do que mexendo com isso aí. Agora, se eu discutir com ele, brigar com ele, falar, não, você tem que deixar porque eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tô passando pro lado negro. Aí que eu não vou conseguir mais de maneira nenhuma. Aí a energia dele fica mais forte que a minha, aí a coisa fica ruim. E outra, essa história aí, ela sempre se repete. E quem usa as varas iluminadas, geralmente se bate muito nesses problemas aí. Ele acha o tesouro, mas não consegue tirar.
Outra vez ele acha, ele volta no outro dia, não tá lá mais. E às vezes quando ele vai tentar tirar no mesmo dia que ele acha, alguma coisa acontece que interrompe ele, que ele não tira naquele dia. Quando ele volta não tem mais nada lá. Chega naquele lugar, as variantes já mandam ele pro outro lado. Ele chega naquele outro lado, é a mesma coisa. De lá manda pro outro. Aí começa a cavar, passa as variantes, já não tem mais nada lá. Então, isso aí é comum. Isso aí acontecer com o pessoal aí que tá começando aí, é tudo comum. Mas é bom. Bom por um lado acontecer, porque a pessoa vai pegando experiência, né? Ele vai aprendendo. Agora, o guardado é o seguinte, quando tem um guardado que a pessoa simplesmente guardou lá para com medo de roubo, de alguma coisa, ele escondeu lá, enterrou, escondeu lá. E ele morreu e, e aquilo lá ficou lá. Ele pode estar lá junto com esse ouro. E pode ser que ele não esteja lá junto também. Pode ser que ele está lá na casa que ele morava. O cara que guardou, que enterrou lá, não está lá nem no lugar que ele enterrou. Ele está na casa que ele morava. Na casa dele. Então as diferenças são essas. E aí você vai com um aparelho e tal, você acha aquele coisa enterrado lá, cavuca, tira, abre, leva embora. Acabou, acabou. E ele também, ele vai saber, ele sabe que você tirou de lá. Mas ele também sabe que ele também não pode fazer mais nada. E para ele é bom, porque ele fica livre, desimpedido. Se causa uma hora ele quiser seguir para um plano de recuperação, ele vai seguir sem problema. Ele já não tem mais problema com aquilo lá. Agora, quando é um enterro, chama enterro. Não é, por exemplo, um trato, essas coisas aí. É chamado de enterro. Quando é enterro, meu filho, que tem um guardião que toma conta, pode esquecer. Bom, depende do tipo de magia e pra quê, né? Da simpatia, né? A simpatia, o RA, não é nada mais, nada menos do que você canalizar a tua energia em alguma coisa que você quer fazer. Por exemplo, você quer benzer uma criança de alguma coisa, você pega um raminho e passa na frente dela, você está canalizando a tua energia, não é o ramo que você está passando na frente dela que está curando ela. Mas através da tua energia, você está fazendo transferindo energia para aquela criança ou para aquela pessoa. E através da energia que você transfere para aquela pessoa, os organismos daquela pessoa vai começar a reagir àqueles problemas que ela está. Então daí 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, a pessoa pode estar curada. Ela vai estar curada e você nem vai saber que foi você mesmo que curou, não. Então eu acho que só muda o nome. A simpatia é nada mais, nada menos que uma transferência de energia. E isso tinha muitos antigos que fazia isso. E tem gente que faz até hoje também. Então aí, pessoal, tiver mais alguma pergunta. Agora que o pessoal precisa aprender, né? É fazer essas transferências, né?
É uma coisa, a pessoa aprendia uma reza primeiro, ele acreditava tanto naquela reza, mas tanto, e rezava tantas vezes, com tanta assim, com concentração, que ele canalizava energia e aquilo dava certo. Por quê? Porque a energia dele estava ficando harta de tanto que ele concentrava naquela reza. E as coisas aconteciam. É a mesma coisa, você vai na igreja, um pastor vai orar para você, o que que ele está fazendo? Ele está transferindo energia, uma energia forte para você ser curado, liberto daquilo que você quer libertar. Aquilo vai trabalhar no teu organismo, vai trabalhar naquelas partes que precisa ser trabalhado e de repente você vai receber lá, que eles chamam lá um milagre, a cura, mas nada mais é do que uma transferência de energia. Às vezes tem um doente, por exemplo, no hospital, só de você tocar na mão dele, você faz uma transferência de energia, ou às vezes você nem precisa tocar naquela pessoa para fazer uma transferência de energia. Isso vai depender de quem seria as pessoas. Se a pessoa precisa tocar, ou se não precisa, qual o tipo de energia que trabalha. Então é sempre umas coisas mudam das outras. Mas tudo chega no mesmo lugar. É tudo energia do Criador. Tudo. A nossa energia é dele, a transferência que nós faz é a energia dele. Então todos, não importa que religião seja. E tudo foi ele que criou. Ele criou o bom e criou o ruim. Porque quando ele dá uma energia para a pessoa, ele não define que é boa ou ruim. As pessoas no andar para frente, no viver, é que vai definindo a energia dele como energia ruim. Mas quando ele recebe como uma energia boa. Agora, depois que vai crescendo, aí a ignorância vai tomando conta, vai trabalhando só pro lado ruim. É inveja, tudo que não tá bom, tudo não presta. Fulano tem um carro novo, eu ando de bicicleta ou eu ando de a pé, por que que eu não posso ter um carro novo? Quer dizer, ele vai trabalhando a energia dele só pro pior. Aí quando ele desencarna, você acha que a energia dele vai para onde? Vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar sofrendo mais ainda do que ele sofreu antes de desencarnar. Agora uma coisa eu falo pra vocês, essa história antiga aí diz que é mais fácil o camelo entrar no céu do que o rico entrar no céu. Isso é tudo história. Não vai nessa conversa não, não tem nada disso. A pessoa desencarnou, não tem nada de riqueza nem de pobreza. Se a energia dele for boa, ele é bem encaminhado. Se for ruim, ela fica por aqui mesmo. Então isso aí é tudo conversa. Não vai nessa besteira aí não, que tem nada disso. Tanto entra rico como entra pobre. O pobre, se a energia dele é boa, ele é um cara bom, tem bom coração, a vida inteira, trabalhou mais pro lado bom, do rico a mesma coisa, você trabalhou a mais a vida inteira pro lado bom, a energia dele é encaminhada. Então, isso aí não tem pobre, não tem rico, não tem grande, não tem criança. Então, ele tem que fazer aqui por merecer, senão não dá certo para ele. Agora, há muitas coisas sobre esses detalhes que eu não gosto de entrar muito nesses detalhes. E tem muita coisa também que nós não pode entrar também. Porque hoje a maioria do pessoal foi criado dentro de alguma religião. Pai, mãe, tio, aonde ele criou, ele teve um ensinamento de uma religião. E muitas coisas, se a gente for falar, for ensinar mesmo, e para a pessoa pegar e começar a estudar a respeito,
As pessoas largam muitas religiões por aí. Ele fala, mas essa religião então o que está fazendo? O que eu estou fazendo nela? Nada. Então a gente não pode também estar fazendo isso, porque de qualquer forma, hoje as igrejas, a religião que tem, é muito bom. É melhor do que a pessoa estar aí para a rua fazendo anarquia. Então a gente também não pode, mas a gente sempre dá aí um parecer de alguma coisinha. Algumas coisinhas a gente dá um parecer, mas é algumas coisinhas. Agora, o negócio aí das energias, depois que desencarnam, as que não seguem um plano melhor, elas ficam aqui na Terra. Isso aí já tá vindo à tona, isso aí já tá, muita gente aí tá mostrando pra quase todo mundo aí, você vê aí os pessoal caçando aí, falando com ele, mostrando. Então isso aí não tem mais segredo pra ninguém não. Agora, aquelas pessoas, por exemplo, que desencarnam, que seguem para outro plano, já vai para um plano melhor, essas não ficam aqui não. E nem, algumas podem até voltar aqui. Às vezes elas pegam lá para voltar para fazer cura, algumas coisas. Ou para encaminhar algumas energias que ficam aqui também, para depois seguir elas para uns planos de recuperação. Então, é uma série de coisas. Então é muita coisa que se a gente for ensinar, não está dentro dessas religiões que é ensinada por aí. Só que essas religiões que é ensinada por aí, elas estão mudando. Elas vai ter que voltar lá para trás, no tempo que foi começada. Por quê? Porque elas vêm mudando, conforme elas foi precisando de interesse financeiro, elas foi mudando um monte de coisa. Só que agora, vem muita gente desmentindo elas. Tem muita gente desmentindo elas. Além de desmentir, tá mostrando ao vivo, canal, YouTube, para tudo quanto é lado. Então, essas religiões aí, elas vai ter que mudar. Elas vai ter que começar a falar a verdade. Porque se elas não falar a verdade, no fim das contas vai ficar ruim para elas. Então é muitas coisas aí que a gente gostaria até de falar, mas não tem como. Então, o pessoal aí me desculpa, mas não tem jeito. Nós já estamos chegando perto aí de encerrar essa live. Pedir o pessoal para não esquecer do like, dá o like para ajudar nós. Nós tivemos aí mais de 30 pessoas que passou pela live. Então, às vezes a pessoa chega e tal, esquece de dar o like para nós. E aí lembrar também, pessoal que não é inscrito também, se inscrever no canal. Agora vamos aguardar aí mais alguma perguntinha e também já estamos perto de encerrando também. Agora eu gostaria de lembrar o pessoal que é o seguinte, às vezes algumas coisas que eu falo aí, a pessoa não tem que acreditar em mim. Faz o teste ele mesmo faz o teste, ou procura ler, ou procura entender, procura achar alguma coisa que está escrito, alguma coisa velha que está escrito, faz os testes ele mesmo, tira a própria conclusão dele. Então a pessoa mesmo que ele vai pegando e se vendo se está certo, se está errado. Porque às vezes alguma coisinha a gente também pode estar errado. Então não quer dizer que a gente também não comete erro sim. Então mas eu sempre falo, o pessoal tira as conclusões deles, faz a experiência dele. Se achar que alguma coisa lá deu certo, chega aqui pro canal, fala, Samuel fez, ó, foi assim, assim, assim e tal. Às vezes a gente aprende também, com o próprio pessoal, alguma coisa. Então é assim que funciona.
Porque errar é do ser humano. Nós cometemos muitos erros durante 24 horas. Agora, respondendo uma última coisa aqui da pergunta do RA, tudo que envolve a energia nossa, a nossa energia, que é a energia do Criador, é magia. Para nós são magia. Tudo. É por isso que quanto mais arte você tem a energia, uma energia boa, mais coisas você pode fazer. Isso aí não tem problema, ô, Vânia. Você pode andar com ela na mão dentro do mar até onde você conseguir andar com ela. Que tiver embaixo. Problema nenhum. O Ângelo, um anjo de luz é o seguinte. É, nem toda hora ele está na sua casa. Vamos dizer assim. Às vezes, quando você chama por ele, você tem um anjo, que é um anjo. Vamos dizer que é um anjo, chama de anjo protetor seu. A hora que você chama por ele está ali. Você não precisou dele, ele já não está lá mais. É diferente, por exemplo, de uma energia. Ele é uma energia, mas ele é uma energia diferente dessas que estão aqui embaixo. Aquela que está na tua casa, elas moram ali. Agora, se aquelas que moram ali não tiver uma pessoa para conduzir elas para um plano de recuperação, que quem conduz ela para o plano de recuperação são anjos de luz, então, por exemplo, ele está lá. Você chamou ele, veio, mas ele veio para fazer o quê? Ele não veio à toa. À toa ele não fica lá. Porque eles têm muito o que fazer, então ele não pode ficar ali 24 horas ali só porque ele é teu anjo de luz. Agora, se você chamou ele para recuperar aquelas energias que estão ali, que estão precisando ir para um plano de recuperação para recuperar dos erros que cometeu enquanto estava encarnado, aí ele vem e leva. Você pode falar com ele, arranja um transmissor aí que ele vai falar com você. Agora, se você tiver energia suficiente para falar sem precisar de um transmissor, aí melhor ainda. E você também consegue falar com aquelas energias que estão ali. E ele também fala com você, igual nós estamos falando aqui. Não tem problema não. Agora, se você precisar aí de um transmissor, arruma um radinho, velho. Arruma aí um transmissorzinho. Fala com ele. Ele vai falar com você. E essa é uma das coisas que eu acabei de dizer mesmo lá atrás. Essas coisas aí tá vindo à tona hoje. Hoje é possível fazer isso. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender outras coisas. Se uma imagem de televisão joga a imagem no ar, ela não tem forma, ela chegou na tua casa, você tem um aparelho que dá forma, então você começa a estudar e a pesquisar sobre isso, que você vai chegar na outra.
Você vai chegar facinho na onde essa parte que nós estamos falando. Então é por isso que hoje a gente está falando que tem muitas religiões aí que vai ter muito que explicar para o povo ainda. E lembrando o pessoal aí que tiver interesse aí nas variônicas, a descrição fica embaixo aí do vídeo. Lá tem meu zap, tem um contato, tudo certinho. Assim que eu termino aqui a live eu já deixo o contato lá. Tanto as variônicas como o pena. O pessoal que tiver interesse aí, só entrar em contato. E ver se o pessoal tiver mais alguma perguntinha aí, mandar para nós. E já já nós estamos encerrando. Agora nós já passou mais de 1 hora. Senão a live ela fica muito longa. E o pessoal que vai ver essa live depois não consegue ver essa live inteira. E é por isso que fica difícil se fazer uma live aí com 1 hora e meia, 2 horas. Então fica difícil pro pessoal que vai assistir depois. Para quem tá na live não é problema, porque quem tá na live às vezes já entra na live e fica depois de meia hora, 40 minutos. Então aí já é diferente. Agora o pessoal que vai ver a live depois já fica mais difícil. Ah, Anjo, eu que agradeço. Nós estamos sempre aí. Agora na sexta-feira nós temos a live de novo. E vamos trabalhando. Aquilo que nós puder transmitir para as pessoas que for útil, nós vamos fazendo. E o que as pessoas também que entram na live aí puder transmitir alguma coisa de útil para nós também, nós vamos aprendendo também. E vamos analisando, né? Porque quando a gente vê alguma coisa que a gente não tem conhecimento muito, a gente precisa, antes de tudo, analisar. Não é porque eu falo que a pessoa tem que sair correndo fazendo, não. Então analisa primeiro certinho, vê os fundamentos, aí depois vai vendo certinho. Porque tudo que nós faz na correria sem analisar pode dar errado. Então aí a gente agradece aí o pessoal que está participando. Que nós esteja todos aí junto aí na próxima live aí agora na sexta-feira. Sexta-feira nós temos a live, eu espero que seja às 20 horas. Às vezes começa um pouquinho mais cedo, às vezes passa um pouquinho, mas é sempre aí por perto. E nem hoje eu comecei mais cedo porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Então é por isso que eu não posso prolongar muito aqui também. Isso, que o Criador abençoe a todos, até a próxima live na sexta-feira.